Oi, 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 bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. E o intuito de fazer esse canal é nada mais, nada menos que ensinar o pouco que eu sei, compartilhar alguns dos meus trabalhos para ajudar outras pessoas, né? Para que elas venham a ter ou sua renda ou fazer o bolo ali no momento que precisa. Sim, meu povo, esse canal é um canal de bolos cenográficos, mas tudo que tiver envolvido na arte de fazer o bolo, cada detalhe, apliques e arranjos, o que eu puder fazer, eu vou estar postando aqui. Também quero postar estilo vlog, sabe? A confecção de um bolo mais difícil, com alguns detalhes que não tem tanta divulgação como faz aquele detalhe. Eu quero trazer para o canal, ensinar o passo a passo, detalhado, devagarzinho. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar o teu like e compartilha para que mais pessoas possam conhecer esse canal. Eu também quero contar um pouco da minha história, como eu comecei, como isso tudo começou, né? De onde veio o ponto de partida, de onde veio a ideia de trabalhar com bolo cenográfico. A ideia de fazer bolo cenográfico veio depois de um negócio que deu errado, né? Um trabalho que eu trabalhava com vendas externas, eu saía vendendo produtos variados, lingerie, cosméticos, eu era... Qual é o nome que vai dar bem, meu Deus, peraí. Eu deixava kit de perfume, kit de lingerie, kit de roupinha infantil, nos interiores, né, nos interiores do Ceará, por aí afora. Então eu deixava esses kits para as pessoas venderem para mim e depois voltava para prestar conta, sempre dizendo que não era meu, para ver se eu recebia. Mas enfim, amava o caso. Então depois desse meu negócio dar muito errado, né, eu investi em um produto que me deu muito prejuízo, eu tive que vender tudo que eu tinha de coisas, materiais mais caros. Eu tive que vender para arcar com esse prejuízo que eu tive e eu passei um bom tempo sem pensar em trabalhar para mim mesmo, né? Só muito triste porque tinha dado errado, eu não sabia o que fazer. Então, até que eu fiz uma semana de oração. Uma semana. Foi uma semana que eu passei orando e pedindo a Deus, sabe? Senhor, todo mundo nasce com um dom. Qual é o meu dom? Senhor, eu quero viver do meu dom. Sabe, eu fiquei pedindo, todo dia eu pedi a mesma coisa. Senhor, eu quero descobrir o meu dom, algo que eu faça com amor e que transforme a minha vida e automaticamente a vida de outras pessoas. E depois de uma semana de oração eu tive um sonho. Sonho belíssimo. Eu tive um sonho, eu chegava em um galpão muito grande e quando eu chegava, era tão grande que os portões desse galpão, era tipo um portão de caminhão, que é bem altão, sabe? Aí eu entrava, abria esse mega portão, entrava lá nesse galpão. Quando eu chegava embaixo, na parte de baixo, que era duas partes, tinha uma parte de baixo e a parte de cima. Na parte de baixo, tinha muitas coisas de festa, materiais decorativos de festa. Tinha coisas assim, eram muitas coisas mesmo. Aí eu olhava e dizia, meu Deus, que tanto de coisa é esse? Aí tinha uma escada de madeira, assim, do meu lado esquerdo. Tinha uma escada de madeira e eu subia essa escada pra olhar o que mais que tinha lá em cima. Quando eu chegava lá em cima, tinha uma mesa, essa mesa era uma mesa muito grande mesmo, sabe? Quase o tamanho dessa minha casa aqui. E nessa mesa estava cheio de bolos grandes, lindo, bem chamativo, sabe? Aí eu passava, ficava olhando pros bolos e achando aquilo muito bonito. Aí, lá na frente, eu encontrava um meninozinho de cabelinho redondinho, de óculos, assim, a coisa mais linda. Eu encontrava esse meninozinho lindo, o menino era lindo. Aí o menino pintando, com um pincelzinho assim, ó, pintando o bolo. Aí eu dizia assim, nossa, é você que faz tudo isso? Aí ele virava aqui, mexia no óculos, assim, oh, que lindo. Mexia no óculos e dizia assim, sou eu que faço. Mas você também pode fazer, você também sabe fazer, basta você querer. Foi tão real, sabe, aquele sonho, eu nunca esqueci até hoje. Tô contando aqui, é porque eu me empolgo na hora de contar e eu conto assim toda. Mas foi muito real esse sonho, foi muito maravilhoso. E quando eu acordei com aquele negócio na cabeça. Opa, eu sei fazer bolo cenográfico, né? Foi o que eu escutei. Quando eu acordei com aquele negócio na cabeça. Opa, eu sei fazer bolo cenográfico. Né? Se o anjinho ali falou, porque parecia um anjinho, menino, né? Se o anjinho falou, então eu sei fazer esse bolo. E eu vou fazer. Aí eu lembro que nessa época eu tava com pouco dinheiro. Sabe, assim, na realidade eu não tinha nem dinheiro nessa semana aí desse sonho. Aí eu fui no meu cesto de roupa suja, tirei ali dentro, saí pegando todas as roupas, tirando o que tinha de dinheiro, R$2, R$5 dos bolsos das roupas, né?
Fosse hoje, misericórdia, né? Que a gente quase não vê dinheiro, mas é Pix. Enfim. Aí eu lembro que eu juntei, eu acho que foi R$ 27, eu não me lembro o valor que eu juntei. Enfim, fui num armarinho antigo que tem perto da minha casa, que vende esse tipo de material, aí comprei. Comprei EVA, comprei tesoura, comprei régua, comprei cola de silicone. Aí comecei a pesquisar na internet e vi que dava pra fazer a base de papelão, que eu pensei, vixe, o dinheiro que eu tenho não dá pra comprar base de isopor, então eu tenho que me virar, né? Eu tenho que dar meus pulos. Aí eu vi que dava pra fazer com papelão e fui fazer. Cortei ali os tamanhos, pesquisei, né, os vídeos na internet e tal. Aí fiz lá as duas bases, fiz 2 bases de papelão, todos de papelão. Fui colando ali com silicone péssimo, que era aquele silicone líquido, sabe? Não era pistola, era silicone líquido. Aí fui colando as bases e fui fazendo, cortando o EVA. A ideia que eu tive, a ideia inicial, que na época era o auge, eu fiz galinha pintadinha. Lembro como se fosse hoje. Vou até botar aqui uma foto. Vou botar aqui uma foto do primeiro bolo, foi feito de papelão. E aquele primeiro bolo ali, eu já fui batendo foto, postando, que na época era Facebook. Não tinha nem... Não, tinha, mas não era... Eu não usava como eu uso hoje, né? O Instagram, era o Facebook. Postei no meu Facebook e as pessoas que viram, curtiram lá, né? Deram like e comentaram. Ah, eu quero, faz pra mim do tema tal, faz pra mim do tema... Aí pronto, aí começou. Surgiu a segunda encomenda, a terceira encomenda. Eu lembro que eu fiz da Monster High, foi até pra uma conhecida minha. Fiz da Arca de Noé, também foi pra outra conhecida minha. Aí fui fazendo, os conhecidos foram pedindo, alguns conhecidos, assim, né? Não amigos, conhecidos. Foram pedindo os temas, eu fui fazendo e fui criando gosto e vendo que dava, assim, pra alugar, sabe? Fazer pra alugar. E aí eu comecei a comprar material, comecei a comprar base de isopor, comprei uma pistola, o dinheiro foi entrando, né, das locações e eu comecei a investir em material. Passei uns 2, 3 anos trabalhando com locação de bolo, ganhava dinheiro? Ganhava. Só que eu não foquei exatamente na locação. Eu comecei a querer fazer outras coisas. Aí eu comecei a investir o dinheiro que entrava em coisas de MDF, que na época eram os kits Provençal. Né? Na época era kit Provençal. Aí eu comprei o primeiro kit Provençal, aí fui fechando festa completa. Aí eu sempre fechava o pacote. Eu, geralmente quem trabalha com a decoração inventa de fazer o bolo cenográfico, que era o meu caso. Aí eu fazia o pacote, a festa, a decoração, incluso bolo fake, aí fui fazendo papelaria também, enfim, fazendo bem muita coisa, porque eu tinha algumas pessoas que me ajudavam na época. Eu tinha minha mãe, minhas cunhadas, todo mundo me ajudava, então deu tudo certo, né? Eu acabava fechando festas completas, muitas festas, mas enfim. Acabou que veio a pandemia, eu acabei parando de trabalhar com festas, coloquei outro negócio, que também era arte, né? Fazer quadros de gesso, eu adorava fazer aqueles quadros. Mas passei 3 anos e meio. Passei 3 anos e meio trabalhando com esses quadros, né? Foi muito bom, foi sucesso, foi assim, Deus abençoou de uma forma extraordinária. Porém, eu dizia pra Deus, não era aquilo que eu queria. Tava muito bom, tava ganhando dinheiro, mas eu não gostava. Eu queria voltar pro bolo, porque eu gostava era de bolo. Eu gostava era de festa, dessa sensação de organizar a festa. Mas eu gostava era dos bolos. Foi uma paixão de criança, né? Parando pra refletir sobre isso aí em um certo dia, eu vi que isso aí era uma paixão de criança, que eu tenho até hoje um álbum. Vou ver se eu achar imagens, eu vou colocar aqui enquanto eu falo, mas eu tenho um álbum antigo. Sabe aqueles álbuns que você batia foto naquelas máquinas que tinham filme e você revelava as fotos? Pronto. Eu tinha um álbum cheio de fotos, mas não era foto, era foto de revista, que eu cortava na época das revistas, bolos grandão de casamento. E eu lembro que eu sempre dizia que um dia eu ia querer fazer aqueles bolos, mas eu jamais imaginava que seriam bolos falsos, bolos cenográficos, né? Que pra mim foi a melhor coisa, assim, que eu inventei, a melhor ideia que Deus me deu, né? Pra ser sincera. Mas enfim, essa é a minha história, acabei voltando novamente, anos depois. E hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu tenho estratégias diferentes, eu tenho intenções diferentes, por isso eu criei esse canal. Pra postar aqui pra você que quer aprender devagarzinho, passo a passo, de como fazer algum detalhe de um bolo, que você não achou em canto nenhum, aqui você vai achar. Basta deixar nos comentários. Dani, faz o bolo tal, Dani, que eu sempre vou tentar trazer novidades, os bolos, tendências, né, do momento, passo a passo, bem devagarzinho. Eu sempre tô postando nas minhas outras redes, inclusive vou deixar aqui para vocês me seguirem também, tá? Se inscrevam aqui no canal para os próximos vídeos de vlog, de passo a passo. E não esqueçam de me seguir nas outras redes que eu estou mais presente, né? E que lá eu vou conseguir te responder melhor. Você vai comentar, ou responder um direct, ou alguma coisa, né? E eu vou poder te responder melhor, tá bom? E é isso. O primeiro vídeo é só isso, contando a minha história, como foi que eu comecei. A minha intenção realmente é ajudar muitas pessoas, porque assim como mudou a minha vida, eu oro pra isso, né?
que esse negócio de bolos cenográficos também mude a vida de outras pessoas, assim como mudou a minha, tá? E é isso aí. Seja bem-vindo ao meu canal. Comenta aqui embaixo se você assistiu esse vídeo até o final. Dani, assisti até o final, vou participar, vou deixar comentários. E vamos lá. Eu quero criar uma comunidade grande aqui, de mulheres, de pessoas, né? Porque não tem só mulher fazendo bolo cenográfico, mas eu quero criar uma comunidade grande de pessoas que estão com o mesmo pensamento, estão alinhadas, estão buscando crescer como pessoa no seu negócio, tá bom? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. Vamos lá, né? E é isso.